Vamos fazer uma pergunta. As nossas crianças estão gostando do estudo da Palavra de Deus? Tanto na igreja, na interação que nós temos na escola sabatina, como em casa. Essa é uma pergunta importante a se fazer. Então, aqui, olha só, é dever e privilégio dos professores da escola sabatina poder entregar não somente o conhecimento teórico das Escrituras, mas uma aplicação prática que convide os seus alunos a experimentar as bênçãos de conhecer e desfrutar da palavra de Deus. Então, por isso, hoje veremos de uma forma geral como é o processo de ensino-aprendizagem com as crianças para, então, introduzir o estudo e o ensino da Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está no Ministério Infantil aqui no primeiro ano? Quem começou agora? Levante a mão. Tem algumas irmãs que começaram agora. Então, vamos aprender algumas coisas muito importantes. E aqui nós temos os aspectos básicos de didática e pedagogia. É preciso ter formação pedagógica para trabalhar com as crianças da igreja? Não, a gente não precisa ter formação pedagógica nenhuma, mas é importante termos alguns conhecimentos que nos ajudarão a nos desenvolvermos com as crianças, termos uma didática de como passar a lição, como nós vamos fazer com que essa criança desperte o interesse de orar, de cantar, de passar o informativo das missões. Então, a pedagogia é a ciência que estuda a educação, de acordo com o Rafino, e inclui metodologias técnicas que são aplicadas no ensino. E a nossa igreja ela é bem didática, ela é pedagógica em todos os sentidos, não só no Ministério Infantil, mas como em todas as áreas, em todos os ministérios. Nessa definição, se entende que pedagogia é a arte de ensinar especialmente crianças, já que o maior processo de ensino-aprendizagem ocorre na infância. Então, olha só, a criança está com a mente aberta para aprender de tudo. A Laura mesmo, se nós conversarmos com ela, ela já reproduz, ela já vai aprendendo, e daí vai por repetição, e depois nós vamos entrar aqui em alguns pontos muito importantes sobre a criança, a forma como que ela aprende. Mesmo que o ser humano continue aprendendo ao longo da vida, nesse aspecto, a didática será muito útil para oferecer ferramentas que sirvam no ensino de aprendizagem nas classes da escola sabatina. Então, a nossa igreja fez algo muito importante, dividindo as crianças por etapas, pelas classes, e aí nós vamos ter um método de ensino-aprendizagem de acordo com a idade das crianças, as classes diferentes. Isso ajuda muito. Então, nas ideias de Piaget sobre o principal papel da atividade no desenvolvimento cognitivo, procedem 3 diretrizes para a educação. Primeiro, os métodos pedagógicos devem apelar para a atividade espontânea, ou seja, essas atividades espontâneas, por meio dos jogos, todos os manuais das classes vêm vários tipos de jogos atrás, atividades que são lúdicas, que podem ser feitas com as crianças no decorrer da escola sabatina. Então, segundo, a pessoa que educa deve ser um facilitador da aprendizagem, não aquela que usa o controle, a autoridade em excesso. Seu papel não é somente compartilhar conhecimento, mas criar um ambiente que estimule a iniciativa, a brincadeira, a experiência. Criar esses ambientes é fundamental para que a criança ela se desenvolva dentro da classe da escola sabatina. Tem crianças que aprendem muito bem ouvindo. Outras aprendem muito bem, elas são sinestésicas, elas precisam tocar, elas precisam sentir, as outras já aprendem melhor vendo. Então, cada uma aprende de uma forma diferente. E é importante nós sermos esses facilitadores para que a criança aprenda, para que ela realmente conheça. Então, terceiro ponto, segundo Rodrigues, as interações sociais entre crianças apresentam uma oportunidade para a cooperação que permitirá uma construção mais sólida do conhecimento. E a seguir algumas sugestões sobre como fazer isso. Vamos aqui. Primeira coisa, evite situações nas quais os alunos sejam ouvintes passivos por períodos longos. Crianças pequenas, elas não conseguem ser ouvintes passivos por períodos longos. Então, se nós formos contar uma história muito longa
nossa, vai ser muito enfadante para essa criança. Então, nós precisamos fazer as coisas de forma mais dinâmica. E também proporcione atividades manuais com os alunos, como experimentos, observações. Agora mesmo, na lição do jardim dos primários, está trabalhando o começo da criação. Então, tem um jardim aqui na igreja, tem um gramado, vamos sair com essas crianças aqui, elas vão observar a natureza, as plantas que Deus criou no 3º dia, e os animaizinhos do 5º dia, do 6º dia. Então, isso daí vai ser ótimo para consolidar o aprendizado dessa criança. Estimule a participação através do diálogo e outras atividades cooperativas. Então, as crianças conversando entre si, aquele diálogo, isso é muito importante para a construção do conhecimento. Organize visita a irmãos doentes, orfanatos, parques, com fins missionários. Eu lembro que eu acho que o ano retrasado, em uma das lições do Jardim, que trabalhou sobre muitas curas e milagres de Jesus, então era uma oportunidade de sair com essas crianças, fazer visita aos doentes. E também, quando nós temos os projetos missionários do 13º sábado, é uma oportunidade, porque sempre é construído orfanatos e tudo mais, e isso super ajuda as nossas crianças. Ao apresentar a lição, use diferentes sugestões de proposta no manual do professor, de acordo com o currículo Elo da Graça. A irmã Neide vai falar mais sobre o currículo Elo da Graça, mas se você olha bem, se você no primeiro dia do trimestre você pega antecipadamente o manual da criança, você já aprenderá muita coisa, porque lá é um plano de aula pronto para você. Então, lá você vai conseguir ver as atividades preparatórias, sugestões que tem lá no manual, para poder trabalhar de forma mais dinâmica com as crianças. E lá tem várias propostas, isso que é o interessante, né? Lá nas atividades preparatórias, se você olha no manual, você vai ver que tem primeira opção de atividade preparatória, segunda opção. Então, muitas opções, e de atividades também, de como compartilhar a lição da escola sabatina. É o seguinte, mas para conseguir estudo eficiente, deve-se obter o interesse do aluno, especialmente para o que tem de lidar com as crianças e jovens que diferem grandemente na disposição, educação, hábitos de pensar. Esta é uma questão que não se deve perder de vista. Ao ensinar a Bíblia às crianças, podemos conseguir muito observando a propensão do seu espírito e as coisas pelas quais se interessam. Então, imagina só você, professor da escola sabatina, chega na igreja, as crianças estão lá, cada uma com uma disposição diferente, veio de um lar diferente. Então, nós precisamos de um jogo de cintura aí, não é verdade? Para conseguir sermos eficientes no estudo da Bíblia. E Ellen White continua, despertando-lhes os interesses para verem o que diz a Bíblia a respeito dessas coisas. Aquele que nos criou com nossas várias aptidões, deu em sua palavra alguma coisa a cada um, vendo os alunos que as lições da Bíblia se aplicam à sua própria vida, ensine-os a considerá-la como um conselheiro. Então, aqui nós já estamos falando de uma parte muito importante, onde nós aprendemos da palavra de Deus na escola sabatina. E isso daí é uma coisa que a criança vai levar para a vida toda. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns filhos da irmã Cida Procópio. E eles foram alunos da escola sabatina da irmã Esther. Quem conheceu a irmã Esther aqui? Ela começou a ser professora da escola sabatina aos 12 anos de idade. Ela disse que tinha 30 alunos na classe da escola sabatina. E naquele tempo não tinha ainda o currículo Elo da Graça, acho que começou a partir de 2000. Então ela era professora lá em 1900 e alguma coisa, né? E eles falaram que lembram até hoje de quando a irmã Esther falava para eles, contava a historinha, e daí sempre ela dava um versinho para eles decorarem, que era algum animal da natureza, e eles levavam o desenho, ia lá e colavam. E até hoje, quando eles vêm para cá, eles querem ir lá na irmã Esther, porque eles lembram da professora que eles tiveram. Então, o professor pode ser muito marcante na vida de um aluno da escola sabatina. Então, de acordo com tudo que foi mencionado, conclui-se que os alunos não são entes passivos no processo de ensino-aprendizado. Por isso, é importante usar estratégias que estimulem a participação ativa em todos os momentos.
no desenvolvimento da classe da escola sabatina. Dessa forma, eles aprenderão a desfrutar da palavra de Deus. Então, agora vamos falar sobre a importância do ambiente na aprendizagem. Então, o ambiente ideal para a aprendizagem acontece em um lugar limpo, arrumado e bem decorado. Estes são os aspectos do ambiente em que abordaremos mais à frente. Mas há um aspecto que pode ser complexo para lidar. Falamos das emoções, as quais os alunos não podem deixar. Então, como que eu faço para trabalhar com as emoções dos pequenininhos? Eles chegando na classe da escola sabatina, nós estamos vivendo nessa geração alfa e precisamos aprender a trabalhar com essa nova geração que é altamente tecnológica. Ela nasceu dentro da tecnologia, então ela fala por meios simbólicos. E quais são os meios simbólicos que a gente pode usar? Os emojis, né? Então, quando você apresenta os emojis, como que vocês estão se sentindo hoje para os pequenininhos, lá do jardim da infância, dos primários? Quem está aqui assim por Jesus? Quem chegou na escola sabatina assim por Jesus? Agora, quem está assim? Aí você vai mostrando, e elas conseguem identificar todos os emojis. Será que chegou alguém aqui na classe da escola sabatina sentindo raiva? Quem aqui está assim? Aí eles vão começar a falar, e eles falam dos sentimentos. E quando eles falarem dos sentimentos, a gente vai falar assim, mas como que a gente faz para lidar com esse sentimento? Porque a criança, às vezes, se ela briga com o irmãozinho em casa, ela já chega emburrada na escola sabatina. Ela já chega com raiva. Às vezes, dependendo da forma como os pais lidam com a criança antes de ir para a igreja. Gente, agora, aqui não é uma escola de pais, mas é muito importante eu falar isso para os pais. Apesar de não ter filhos, mas eu penso que eu faria assim com os meus quando eles estiverem em casa pequenos. Filhinho, acorda cedo, ó. Hoje é dia de nós irmos para onde? É para a igreja, mamãe. Então, lá na igreja é lindo. Você vai chegar na escola sabatina, você vai ver que lá tem um Jesus. É importante ter um Jesus, não é? Nas classes da escola sabatina, e lá você vai adorar, vai louvar o Papai do Céu. Você vai preparar a mente dessa criança para ela adorar a Deus e louvar a Deus na escola sabatina. Mas tem pais, gente, que pelo amor de Deus, eles estão assim, filha, acorda que está na hora de ir para a escola sabatina, se arruma aí, vai colocar nessa roupa. E daí a criança vai ficando assim, com raiva. E come logo, você não se arrumou ainda, Pedro? Não escovou os dentes? Gente, o que é isso? Como que você vai preparar a criança para ir para a escola sabatina desse jeito, adorar o Senhor na igreja? Aí o professor da escola sabatina tem que ter um jogo de cintura terrível lá. Para quê? Para poder controlar a emoção dessas crianças que chegam lá cheias de adrenalina, cortisol e tudo mais, tá bom? Vamos seguir aqui, senão vai ficar muito longo. Por muito tempo, deixa eu descer aqui. Por muito tempo na educação, não se consideraram as emoções como parte do processo de ensino-aprendizagem. Mas diversos psicólogos, como Abraham Maslow, Eric Fromm e John Dewey, entenderam que as emoções, elas contribuem para o aprendizado. Porque é preciso que um professor entenda claramente sobre a importância das emoções no processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, nós não podemos desconsiderar as emoções das crianças quando elas chegam na classe da escola sabatina, tá bom? Não esqueçam disso. Porque ele saberá quais as emoções provocar para manter a atenção de seus alunos sobre o que deseja ensinar e, especialmente, formará ambientes positivos e significativos para que o aprendizado aconteça e permaneça também. Então, aqui tem os emojis, né? Alegre, triste, furioso ali. E para os adolescentes agora. Aqui eu falei mais para criancinhas pequenas, né? Mas como que vocês... Quem trabalha com adolescente aqui? É o seguinte, o adolescente está chegando na classe da escola sabatina, o adolescente, geralmente, ele chega mais assim... mais carrancudo, não fala muito. Você pode colocar alguns adesivos na porta da sala... alguns pratos coloridos, né? E você entrega a plaquinha, triste, raiva, e o que ele estiver sentindo, ele vai lá e gruda. Aí você já vai saber como que vai estar esse aluno. Mas, fora a parte de você despertar o interesse, as emoções e os sentimentos para o estudo da palavra de Deus. Então, o ambiente físico. Em uma rede social, alguém postou: como dormir mais rápido? Decore o seu quarto para que pareça uma sala de aula. Agora pensa como que está a sua classe da escola sabatina na sua igreja.
Será que lá está tudo bem certinho lá, bem organizado? Como que vocês estão pensando que está o ambiente? Esse ambiente ele está preparado para receber essas crianças? Quando elas chegam lá na igreja, elas sentem vontade de correr para a salinha da escola sabatina? É o lugar onde elas se sentem felizes? Então, aqui é um exemplo, né, de um quarto bem decorado, ó, com os planetas e tudo mais. Nossas salas para as crianças estão adaptadas e decoradas para facilitar a criatividade, o diálogo, a aprendizagem, ou são lugares frios e pouco acolhedores para os nossos alunos? Irmãos, é muito triste em algumas igrejas, chegarem em algumas igrejas e verem que a salinha das crianças é o lugar onde está, sabe esse monte de Bíblia que está aqui? Está cheio de Bíblia, está cheio de livro missionário. Aí você chega lá, como que você vai contar? O ambiente não está preparado, gente. Estou falando uma realidade aí que acontece em muitas igrejas. Diferentes estudos argumentam que a facilidade do ambiente influi diretamente na qualidade do aprendizado. Então, como é possível que o ambiente tenha essa influência? Porque a aprendizagem é um processo contextual. Nós estamos em construção lá na Igreja da Milagrosa, e as crianças estão há mais de um ano sem uma classe da escola sabatina, sem uma salinha. Porque o lugar onde era a salinha delas está sendo construída a nova igreja. Então, o que nós fazemos? Nós temos todos os incentivos de presença, de oferta. Então, todos os sábados de manhã, quando as crianças chegam na igreja, tem uma mesa. E nessa mesa, tem tudo para elas lá. Tudo que elas precisam para facilitar o ambiente de aprendizado delas naquela salinha. Então, é muito importante, você que é professor da escola sabatina, dá uma olhadinha no manual. A trimestral serve para isso também. Escolha um lugarzinho onde você vai deixar, esse lugar aqui é onde eu vou mudar o ambiente a cada semana, a cada mês, para a lição que eu estou trabalhando. Nessa parede aqui. Na outra parede aqui é a parede das missões. Olha, nós vamos colocar aqui, vai ser tudo sobre a missão. A escola sabatina, naquele cantinho ali vai ser contado o informativo mundial das missões. Aí vai ter um outro cantinho da parede ali, que é o cantinho dos parabéns. Então, o dia que tiver alguém fazendo aniversário ali, vai ter um bolo falso, vai ter umas coisas, umas bexigas, uns balões, e ali a gente vai cantar parabéns para aquela criança. Eu indico a todas as professoras, principalmente do jardim, dos primários, quando vocês estiverem contando a lição da escola sabatina, contem a lição da escola sabatina com as crianças sentadas em um tapete ou em cadeiras, num círculo. Sem lição na mão, sem bichinho, sem nada. E outra coisa, é importante auxiliares, não seja um único professor na sua salinha. Por quê? Quando as crianças são muito pequenininhas, inclusive até do hall, apesar que no hall os pais entram com os filhos, mas no jardim não. Então, eles ajudam a controlar as crianças para que elas prestem mais atenção, participem melhor. Aí chegou na hora da atividade, pega as cadeirinhas e coloca na mesa, e ela vai fazer a atividade dela lá. Então, vai ajudar muito, vai facilitar a vida de vocês. O conhecimento é fixado e mais bem lembrado no contexto do qual foi aprendido. Então, sugestões para favorecer a identidade do espaço. Dedique um mural para exibir fotos dos seus alunos no formato individual, ou pode fazer uma linha do tempo para colocar fotos das atividades grupais. Então, que coisa legal. Nos Supermissionários, nós imprimimos as fotos, colocamos um ganchinho e uma madeirinha bem simples. Quando eles chegavam com a bolsinha dos Supermissionários todo sábado, onde que eles colocam a bolsinha dos Supermissionários? Lá no ganchinho que tem a foto deles. E ali eles se sentem importantes quando a gente faz isso dentro da classe. Então, vamos passar para o próximo. No início do ano, forneça os materiais necessários para fazer uma almofada de oração. E as crianças menores, elas podem ajudar na confecção das coisas. Quando muda o trimestre, quem tem juvenil, bastante juvenil, adolescente, podem chamar eles e falar assim, olha, vamos decorar nossa sala. Próximo trimestre, as ofertas vão para a divisão sul-asiática. Olha só, o que a gente vai fazer com a divisão sul-asiática? O que tem lá? Como que os indianos se vestem? Vamos colocar uma indiana com um indiano lá na sala? Lá no Nepal, qual é a cultura? Vamos arrumar de acordo com a cultura do local? Então, é uma forma deles ajudarem também os professores e participarem. Permita que os seus alunos colaborem trimestralmente. Então, eu já falei sobre isso, sobre a renovação da decoração. E de forma mensal ou trimestral também, para fazer as mudanças na distribuição das cadeiras. O que está falando aqui?
quando você muda a cada 3, 4 meses o ambiente da sua salinha, é uma novidade para as crianças. E criança gosta do quê? Elas gostam de novidade. Então, se vocês deixarem sempre no mesmo lugar ali, não vai ser tão novidade. Mas se ela chega, legal, olha, a mesa foi parar para lá, outro, e já colocou as cadeiras distribuídas de uma outra forma, já vai chamar a atenção também. Então, agora eu vou falar de forma, não sei... Oneide, você pode me ajudar no horário? Tá dentro do horário? Me avisem aí. Tá. Então, metodologias usadas por Jesus no ensino. Vamos passar de forma rápida aqui. Jesus estudou as Escrituras na meninice, na mocidade e na varonilidade. Como criança, ao joelho de sua mãe, do rolo dos profetas, recebia diariamente instruções. Em sua juventude, a madrugada e o crepúsculo vespertino muitas vezes o encontrava sozinho ao lado da montanha ou entre as árvores da floresta. Então, Jesus passava momentos com Deus, 1 hora silenciosa de oração e estudo da palavra de Deus. Durante seu ministério, a grande familiaridade com as Escrituras testifica de sua diligência no estudo da mesma. E visto que ele adquiriu conhecimento como nós, o podemos também em seu maravilhoso poder, não somente mental, mas também espiritual. É um testemunho do valor da Bíblia por meio da educação. Então, Jesus se educou através do quê? Da Bíblia. Então, enaltecer a Bíblia é algo muito importante e aprender da palavra de Deus. Então, um dos métodos que Jesus usava para expor a Bíblia é a exposição oral. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Então, Jesus, ele expunha a palavra de Deus. E ele tinha ouvintes atentos. E ele despertava e ele também mantinha o interesse. Olha só o texto bíblico. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Será que quando Jesus ia contar uma historinha para crianças, agora eu vou imitar o Gilberto. Ele falava assim... E aí tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, e daí um dia uma ovelha, ele foi pastar com as suas ovelhas, e uma ovelha se perdeu. Será que ele tinha esse tom de voz? Não, modulação na voz, né? A gente vai contar uma história para a criança, desperta o interesse através do tom da voz, usa os recursos que você tem na sua mão e desperta o interesse do seu aluno. Narrar relatos curtos e ilustrativos. Então, Jesus estava querendo dizer alguma coisa lá, ele contava uma história simples, uma parábola simples, todo mundo entendia. Tudo isso, disse Jesus, por parábolas à multidão. Então, se nós contarmos uma historinha, a gente não pode perder o foco da lição, porque a lição, ela já está bem certinha ali, qual é o foco, né? O que ela deve saber, o que ela deve sentir, qual é o propósito daquela lição. Se você for contar uma historinha curta, que seja breve, mas volta no assunto. Ela precisa fixar um assunto na cabeça que está lá na lição da escola sabatina. Instruir em todas as oportunidades. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, é o seguinte, quando você é um professor da escola sabatina, um diretor da escola sabatina, você vai ter criança no seu pé. Os adolescentes vão atrás de você, as crianças vão atrás de você. Então, sempre é a oportunidade de nós instruirmos em todo tempo e local. Nós não somos professoras da escola sabatina apenas no sábado de manhã na igreja, nós somos o tempo todo, né? Usar elogios e corrigir. Então, Jesus usava elogios e corrigia. Não quer dizer que ele corrigia de forma imediata. Elogiava e já vai e corrige. Mas existe o tempo de você dizer, nossa, como vocês estão comportados, parabéns, vocês são inteligentes. Nossa, como que nós temos os melhores alunos, parabéns, vocês são capazes, vocês conseguem. Olha que desenho lindo que vocês fazem. Está vendo os maiores pintores aqui de Aripuanã, da Milagrosa, lá de Conselvã. Mas quando for corrigir, gente, olha, vocês são tudo isso, eu concordo, mas olha, vamos melhorar esse comportamento, que tal, né? Então, podem usar gravuras e tudo mais. Compromisso com a salvação de seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus amou todos os seus discípulos, teve compromisso com a salvação deles e deu a vida por eles, né? E nós temos que seguir o exemplo de Jesus com as nossas crianças também. Agora, cuidar das crianças da nossa igreja. Dá uma pausa aí, Cleiton. Não sei se pausa aqui. Já vou finalizar. Estou falando de forma bem rápida por conta do tempo, mas agora nós não podemos deixar de algo muito importante aqui, que é como que deve ser a vida espiritual do professor da escola sabatina, de todos os membros, inclusive para quem trabalha com as crianças. Pode colocar aqui.
Pode voltar para o início. É um videozinho curto, de 3 minutos. Ele foi tirado do curso de liderança do Ministério da Criança. Isso. Cuidar das crianças da nossa igreja é uma tarefa que exige muita responsabilidade, pois o Ministério da Criança tem como objetivo conduzir os pequeninos às boas novas de salvação. Mas para que isso aconteça, sua vida espiritual não pode ser negligenciada. Para que tenhamos um ministério eficaz, conforme a vontade de Deus, precisamos compreender algumas coisas. O líder, em perfeita comunhão com Deus, precisa ser amigo da Bíblia e dedicar tempo para estudar. Dedique tempo de qualidade para um momento de devoção. E não se conforme com apenas estudar a lição que ensina as crianças. Você precisa de alimento espiritual sólido. Outro ponto importante: o líder deve ser uma pessoa de oração. O espírito de constante oração deve exalar da vida cristã. A conexão com o céu nunca deve ser quebrada. Para que o trabalho desenvolvido com os pequenos traga resultados positivos, o líder do Ministério da Criança deve viver um estilo de vida cristã adventista, sendo consagrado, sincero, mantendo a comunhão com Deus e vivendo os princípios da verdade. Todo professor deve ser um seguidor de Cristo, mostrando por uma vida coerente que é cristão. As crianças são grandes imitadoras. Imitam os movimentos, os hábitos e até mesmo o modo de vestir da diretora e da professora. O traje sempre deve condizer com a lição que ensinamos e a fé que professamos. Os princípios bíblicos acerca da aparência e vestuário se aplicam tanto a mulheres quanto a homens. Por isso, atente à decência, modéstia e bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum na moda atual. Um líder em comunhão com Deus precisa ser comprometido e pontual. E uma das maneiras de levar compromisso à prática é ser cuidadoso com a administração do tempo. Quem aprende a administrar o tempo, coloca Deus em primeiro lugar. Desenvolve o domínio próprio e a disciplina. Tem maior controle da sua vida, menos estresse e ainda sobra tempo para aprender coisas novas e cuidar de sua saúde emocional. Outro ponto fundamental é a organização e preparo que o líder do Ministério da Criança deve ter. A falta de organização dá lugar à improvisação, e isso faz com que percamos um tempo valioso. Prepare-se com antecedência, peça ajuda e delegue atividades. Pense em seus alunos e na forma como aprendem. Organize atividades lúdicas, interessantes e criativas. Conduzam os pequenos ao pensamento e à ação em favor do próximo. Desenvolva neles o senso de missão e voluntariado. Incentive-os a descobrir as necessidades das pessoas e demonstrar interesse por elas. Mas lembre-se, você só poderá refletir Cristo para os pequenos se estiver em comunhão diária com Ele. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Só poderá levar pessoas a Jesus aquele que verdadeiramente o conhece, tem intimidade com Ele e vive segundo a sua vontade. Nós refletiremos o caráter de Cristo às crianças se nós estivermos com Cristo, né? Precisamos de um preparo espiritual porque nós estamos num mundo em que está sendo bombardeado de várias formas, né? E nós precisamos estar com Jesus, apresentar Jesus para essas crianças. E lembre-se, quando vocês chegarem na classe da Escola Sabatina, tem um Jesus, e quando vocês trabalharem as emoções, olhem para Jesus e falem assim: quem que ficou feliz porque você veio à igreja hoje? Foi Jesus. Papai do céu está muito feliz. E aqui, tirei essa frase aqui do livro do Ben Carson, falando sobre os maiores maestros e professores que ele teve. Ele tem uma frase que diz o seguinte: um professor afeta a eternidade. Ele nunca saberá aonde a sua influência termina. É uma grande alegria participar desse ministério e que o Papai do céu abençoe todos vocês.